Economia, com Ivana Moreira. Oferecimento, mestrado em administração da Faculdade Novos Horizontes. Inscreva-se agora, 0800-283-7001. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia. Ivana, conte-nos a respeito desse tema que você nos traz hoje, os efeitos Itamar Franco na economia brasileira. Pois é impossível não falar sobre isso hoje e lembrar que, de fato, o Itamar tem um peso para a economia brasileira maior do que a gente costuma registrar, do que a própria imprensa nos últimos anos atribuiu a ele. No sábado, na cobertura da morte, da saída do corpo para o velório em Juiz de Fora, o Jornal da Band registrou que o Itamar Franco foi maior que os 2 anos que ele esteve na presidência. E aí pode ficar parecendo para os telespectadores da Band, para os ouvintes da Band News, que a imprensa está numa espécie de movimento, aquele movimento morreu e agora virou santo. Que chamam de obituário positivo. Né? Mas na verdade eu acho que não é isso. Eu acho que nesses momentos o que a imprensa sempre faz é passar a história limpo e tentar restabelecer ali aquele mínimo de verdade mesmo, do que foi de fato o peso dessas pessoas. De modo geral, os jornalistas são muito críticos, muito duros na cobertura do dia a dia, e é bom que seja assim, faz parte do nosso ofício ter esse olhar crítico sobre os acontecimentos do dia a dia. E a imprensa foi sempre muito dura com o Itamar. Depois que ele saiu da presidência e durante o governo dele em Minas Gerais, ele foi muito ridicularizado pela imprensa, e eu eu me incluo nesse grupo. Eu fui uma das pessoas que escrevi matérias muito críticas sobre ele, algumas medidas que ele fez, como levar os tanques de guerra para o Palácio da Liberdade. Assim, todos nós que participamos dessas coberturas também tratamos de expor isso em mídia nacional, mas o fato é de que as medidas que o Itamar Franco tomou para a economia brasileira foram, de modo geral, sempre muito positivos. E a gente não está falando só do Plano Real. Alguns cientistas políticos com quem eu conversava, à mesma época das gestões dele, sempre diziam que o Itamar acerta na medida e errava, às vezes, na forma, tornando o ato dele um pouco sensacionalista demais e muitas vezes registrado com um certo escárnio pela imprensa, nos jornais, na televisão, nos rádios, enfim. Mas eu queria relembrar não apenas o Plano Real, que todo mundo está batendo muito, lembrando que ele é o pai do Plano Real. O Fernando Henrique, no sábado, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, deu entrevistas dizendo da importância que é o presidente apoiar um plano desse. Nenhum plano como o Plano Real teria ido à frente sem o apoio do presidente da República. Isso é uma política de governo que depende do aval e da crença, da mobilização do presidente da República. De modo que o próprio Fernando Henrique, reconhecendo a importância que teve, mais do que ninguém, o Itamar Franco acreditar na possibilidade do Plano Real. Queria lembrar que em 1993 a inflação no Brasil era de 2.477%. Pode imaginar uma inflação anual de 2.477%? Eu mesmo não consigo me lembrar mais o efeito prático disso. Para as novas gerações que ficam preocupadas com 6,50, 6,35. E aí, só no primeiro ano, no ano seguinte, em 1994, a inflação já tinha caído desses 2.477 para 244%, que ainda é um número estratosférico, mas para aquela realidade que a gente vivia, era assim, dividir por 10. E isso era um efeito muito grandioso. Então, de fato, ele tem uma importância nessa medida, na coragem ali de ter colocado em prática um plano tão audacioso, mas ele foi fundamental em outras coisas. E aí eu queria relembrar o episódio que é o carro popular. O carro popular, que é o que é para a indústria automobilística no Brasil e que hoje é um modelo é utilizado em outros países, esse carro foi exportado, só existe por conta do Itamar Franco. Porque ele fez a provocação do Fusquinha, exatamente, que inclusive virou charge hoje nos jornais, dizendo que ele chega ao céu com o Fusquinha e quer ter permissão a São Pedro. Mas uma atitude que tem um significado muito importante. Ele, como presidente, o que ele fez foi dizer publicamente: os carros brasileiros são muito caros, os brasileiros não conseguem ter carros, precisamos dos carros brasileiros, cadê o Fusquinha? E quando ele provocou isso, não só obrigou, a Volkswagen relançou e teve uma série aí que durou muito pouco. De fato, o Fusca já era um carro ultrapassado naqueles modelos, mas ela relançou e obrigou as indústrias automobilísticas a repensar esse modelo. Eu cobri o lançamento do Uno Mille Brio,
aqui na fábrica da Fiat, com a presença do Itamar Franco, e isso foi um divisor de águas para a indústria automobilística brasileira. Hoje, isso é mais de 50% do nosso mercado. Isso permitiu que um monte de pessoas que não tinham acesso a um carro, conseguissem entrar. Era uma medida que foi planejada para ser provisória e acabou sendo estendida e virou hoje um plano permanente, né, de benefícios para o estímulo a esse tipo de produção. E outra coisa, na fase restabelecer, a bem da verdade, em Minas é muito cultuada a gestão do Aécio Neves, sempre lembrando como ele colocou Minas de novo no cenário nacional, trouxe a política mineira para o cenário nacional, mas para a gente ser realmente verdadeiro, é preciso lembrar que isso começou foi com o Itamar Franco. Eu ainda trabalhava em São Paulo, era repórter de um jornal em São Paulo, quando ele assumiu, em 2000, e ele decretou a moratória no dia da posse, no primeiro dia do seu governo. Eu trabalhava para um jornal que tinha um único correspondente em Belo Horizonte. E estava louca para voltar para Belo Horizonte, nunca havia vaga nas sucursais dos jornais. E nesse dia me mandaram para cá para reforçar, porque era preciso cobrir o Itamar Franco e o que ele estava fazendo. Obviamente a imprensa estava ridicularizando a decretação da moratória e questionando várias medidas dele, mas esse barulho que ele fez, e o que ele fez aqui, aquelas frases históricas e divertidas dele, nós mineiros resistiremos entrincheirados nas montanhas de Minas, e que a gente ficava rindo disso, mas na verdade esse tom era o mesmo que dizer: precisamos restabelecer a importância de Minas Gerais no cenário nacional. E propôs uma discussão extremamente importante quando confronta o governo federal, rediscutindo um pacto federativo, particularmente no plano da economia, e uma outra coisa muito importante de Itamar naquele momento, em que ele propõe uma discussão do governo federal com o FMI. Tem uma frase dele que inclusive repercutimos na TV Band Minas no sábado, quando fizemos um programa especial sobre Itamar, em que ele dizia: se eu tenho na minha casa meu filho passando fome e devo ao agiota, primeiro eu vou dar comida ao meu filho e depois eu pago ao agiota. Quer dizer, ele fez uma discussão, ali ele propôs uma rediscussão das novas relações entre o governo federal e o FMI. A gente não pode esquecer que Pacto Federativo, revisão do Pacto Federativo, é a principal bandeira do Aécio Neves durante todo o governo, os 8 anos, e no Senado é a bandeira que ele sempre leva à frente. Apoiado pelo próprio Itamar no Senado. Sim. Então isso começou um pouco antes. Quando o Aécio Neves saiu para disputar o governo, foi depois de muita negociação e apoio do Itamar Franco, que era fundamental para sair com aquela base tão unida, aliada, sem divergência, sem adversários de peso. Então, assim, é preciso reconhecer que da forma dele, daquele jeito que para nós jornalistas rendia matérias hilárias e muita história que a gente se divertia contando para os leitores, para os ouvintes, para os telespectadores, mas que ele de fato era um político ousado que tomava medidas necessárias. Eu lembrei muito disso ontem, dessas análises que o Fábio Vanderlei, o cientista político, fazia sempre comigo, o quanto ele ia no ponto. É a forma que tornava aquilo tudo muito engraçado para a imprensa, mas na verdade tinha muita razão nas medidas que ele estava tomando. Talvez devemos repensar então como entender as formas e priorizar os conteúdos, embora seja uma discussão sempre longa. Porque aí estou aqui, inclusive, contando, eu não estou excluída desse grupo. Fazendo meia-culpa. Já ridicularizei o Itamar Franco em muitas matérias, não falando das medidas, mas da forma. Sim. Fiquei muito chocada quando ele fez aquela encenação toda no Palácio da Liberdade. Também quando ele levou para Furnas uma tropa inteira e fui para lá cobrir, ficava chocada com aquele barulho todo. Ele dizia naquela época que tinha uma velha espingarda em casa e que compraria uma munição para defender Furnas. Foi uma operação assim inacreditável para quem cobriu, mas e queria dizer que não vai mudar o fato de nós jornalistas continuarmos sempre muito implicantes, críticos, e que a gente continue fazendo isso, cobrindo duramente as medidas dos políticos todos os dias. Faz parte do nosso papel, isso é fundamental para a sociedade. E continuará fazendo. Ivana Moreira falou conosco hoje sobre a importância do falecido presidente Itamar Franco na economia brasileira. Um grande abraço, Ivana, até amanhã. Um grande abraço, até amanhã.